Ulisses diz a Roberto que vai encontrar Sandra, interná-la em uma clínica de reabilitação e se casar com ela. Roberto quer saber se Ulisses não tem medo de que ele conte para Maria José e a família. Ulisses confia em Roberto por achar que eles ainda são amigos, mas Roberto diz que Ulisses não foi honesto com ele se envolvendo com Raquel. Assim que Roberto vai embora, Mateu e Ulisses se encontram no bar. Mateu está com um novo visual. Eric fura 2 pneus do carro de Arturo, que espera Paula sair do curso, e Gabriel vê tudo escondido. Arturo chega em seguida. Eric cumprimenta Arturo e finge surpresa sobre os pneus furados. Paula sai do curso e Eric se oferece para levá-la para casa, mas Paula se nega. Gabriel surge e acompanha Paula de táxi. Gabriel diz que Paula fez bem em não confiar em Eric, e ela confessa que a essa altura não confia mais em ninguém. Gabriel fica feliz por ter ajudado Paula a se livrar de Eric. Mateu reclama com Ulisses por ter sido dispensado por todos. Ulisses quer que ele localize Sandra, mas primeiro precisa receber os extratos de seus cartões de crédito. Roberto informa Maura e Lisete que Maria José está disposta a vender as ações, mas com a condição de que elas impeçam Bruno de assumir a presidência. Isso é exatamente o que Maura pretende, mas Lisete critica a irmã porque Bruno sempre foi amigo delas. Maura não tira da cabeça que Bruno foi o culpado pela morte de Alessandro. Kátia fica feliz com a visita de Helena e começa a falar mal de Vitória e Maria José. Kátia diz que o casamento de Maria José e Alessandro foi uma armação, pois ela se aproveitou que ele não se lembrava de nada por conta de um acidente e o fez acreditar que eram casados. Helena pergunta se a família de Maria José concordou com isso e Kátia responde que eles são um bando de interesseiros. Kátia ficou sabendo que o pai de Maria José é um velho bêbado e que trabalha numa loja no mercado. Helena pergunta da irmã mais nova e Kátia responde que Paula é uma falsa com ares de rainha. Helena recebe um telefonema de Ulisses e depois pede para Kátia falar sobre seu namorado. Kátia conta que Alessandro e Bruno sempre foram inimigos mortais. Helena assimila todas as informações colhidas. Em uma reunião na empresa, Bruno está certo de que será o novo presidente, mas Maria José informa que amanhã venderá parte de suas ações para Maura e Lisete. Furioso, Bruno procura Maura para perguntar o que ela pretende comprando as ações. Ela responde que a primeira coisa que fará é votar contra ele para o cargo de presidente. Elisete fará o mesmo. Bruno quer saber por que ela está fazendo isso. Maura o acusa de ter matado Alessandro. Bruno afirma com todas as forças que não fez isso, mas Maura sabe que Alessandro estaria vivo se não fosse pela ambição de Bruno. Bruno debocha de Maura, dizendo que está apaixonada por um defunto que nem vivo se interessou por ela. Sentindo-se humilhada, Maura lhe dá uma bofetada e garante que fará de tudo para que ele não ocupe a presidência da empresa. Bruno, em tom de ameaça, diz que ela sabe muito bem com quem está se metendo. Alessandro e Fernando estão no voo de volta para casa. Fernando acha que deveriam avisar suas famílias que estão voltando, mas Alessandro não concorda porque não quer que Bruno fique sabendo. Os dois imaginam a cara de todos quando os virem chegar. Maria José consulta a Vitória sobre sua decisão de vender parte das ações a Maura e Lisete. Vitória aconselha a fazer o que achar melhor, pois Alessandro confiava em suas decisões. Maria José a convida para irem até a empresa assinar o contrato, mas Vitória prefere ficar em casa. Na empresa, Mari diz a Maria José que todos sentem muito pelo que aconteceu a Alessandro e depois a acompanha até a sala dele. Maria José não contém as lágrimas e Mari comenta que está tudo como o Alessandro deixou. Vendo a tristeza de Maria José, Mari pede para lhe dar um abraço. Assim que Mari se retira,
Maria José se debruça sobre a mesa de Alessandro e soluça, sem imaginar que seu grande amor está a caminho. Maura e Lisete avisam a Maria José que estão dispostas a comprar um número maior de ações, mas Maria José quer vender apenas 20%. O advogado das duas irmãs não recomenda que Vitória fique na presidência, devido ao escândalo envolvendo seu nome. Maura sugere que Maria José, Hernan ou ela mesma poderia ocupar o cargo. Maria José ainda está indecisa sobre a venda das ações e relê o contrato. Maura lembra que há uma emergência para impedirem Bruno de ocupar a presidência. Tomás vê Alessandro e Fernando chegando de táxi e corre contar a Ezequiel, que mal pode acreditar, e informa Vitória e Felipa. Nisso, Alessandro e Fernando entram em casa. Fernando corre para os braços de Vitória e os dois são recebidos com muito carinho por todos. Vitória fala para Alessandro que Maria José foi para a empresa para vender parte das ações a Maura e Lisete para evitar que Bruno ocupe a presidência. Alessandro corre para o telefone, mas Vitória toma de suas mãos e faz a ligação com medo que Maria José passe mal. Maria José está prestes a assinar o contrato, mas é interrompida pela chamada de Vitória, que pede que ela não assine o contrato e volte para casa imediatamente. Ao chegar em casa, Ezequiel conduz Maria José até seu quarto, dizendo que Vitória está lá. Maria José entra no quarto chamando por Vitória e, quando se vira, dá de cara com Alessandro. A pobre não aguenta a emoção e desmaia. Preocupado, Alessandro a deita na cama. Maria José recobra os sentidos e mal pode acreditar que Alessandro está de volta. Os pombinhos choram de emoção e se declaram. Paula fica tão feliz com a volta de Alessandro que pula em Ezequiel. Maria José pensou que Alessandro jamais veria seu filho. Ele acaricia e beija a barriga dela e diz que nunca duvidou que sairia daquele lugar, mas conseguiu pensando nela. Fernando se enche de coragem e fala de seu amor à Vitória, pois conheceu a morte de perto. Já Vitória conheceu o desespero e confessa que muitas vezes se arrependeu de ter o rejeitado. Ela já não se importa com nada e está decidida a viver esse amor dure o que durar. Os dois se beijam. Na loja, Pedro, Xuxo, Mercedes e Gabriel também comemoram a volta de Alessandro e Fernando. Maura e Lisete comentam com Roberto que Maria José não assinou o contrato de compra e venda das ações. Raquel liga avisando Roberto que sua mãe fará um jantar nesta noite e acha que talvez seja para dar as boas-vindas a Bruno. Lisete aconselha Roberto a se divorciar de Raquel porque tem interesse nele. Maura sugere que sua irmã procure homens fortes e musculosos na internet. Assim que Roberto vai embora, Maura repreende Lisete. Sua irmã diz que ao menos não é apegada ao impossível como Maura, pois Alessandro está a 7 palmos debaixo da terra, ou melhor, debaixo d'água. Fernando chega em casa e quase mata sua funcionária de susto. Ela não teve notícias de Kátia. Fernando liga para Emiliano, que fica feliz por ele ter sobrevivido ao acidente. Kátia não está no rancho porque saiu com Helena. Helena pergunta a Kátia o que Maria José fala da mãe e ela responde que a mãe dela morreu, mas observa que Helena se interessa muito por Maria José. Helena alega que essa história do casamento falso é interessante. Kátia acredita que essa alegria não vai durar muito porque seu noivo Bruno a detesta e é capaz de qualquer coisa para se vingar das trapaças que Maria José e Alessandro fizeram contra ele. Jorge liga informando Helena que chegaram alguns extratos do banco e Sandra está gastando dinheiro bem longe de lá. Sandra, a gêmea de Maria José, aparece pela primeira vez. Da porta de uma igreja, ela pede para Deus a ajudar a largar as drogas. Sandra diz a Jonathan que vai se internar em uma clínica de reabilitação para largar as drogas. Sua família quer que ela volte, mas não pode voltar desse jeito.
Sandra e Jonathan passeiam de barco e ela diz que só tem interesse na herança do avô. Helena comunica a Ulisses que já sabe onde Sandra está. Ulisses manda Mateu ir atrás da moça. Vitória comunica a Bruno que dará um jantar nesta noite. Bruno quer que Vitória convença Maria José a não vender as ações para Maura e Lisete. Maria José conta a Vitória, Alessandro e Felipa que Maia ligou para informar que o corpo do juiz não foi encontrado. Bruno sabia que ele havia caído de uma cachoeira porque estava lá quando aconteceu. Vitória continua se recusando a acreditar na maldade do filho e diz que pode ter sido um acidente. Alessandro responde que foi um acidente muito conveniente para Bruno. Kátia ameaça contar tudo o que sabe se Bruno não for buscá-la. Na hora do jantar, Bruno, Roberto e Raquel são surpreendidos com a presença de Alessandro. Roberto se mostra feliz, mas Bruno grita acusando Alessandro de ter fingido estar morto para não comparecer à audiência. Assim como foi a armação seu divórcio com Maria José. Alessandro afirma que cumpriu com sua palavra e se divorciou dela. Bruno diz que Maria José ficou com tudo só para ferrar com ele, e Alessandro responde que fez porque quis. Bruno diz que Alessandro não deveria estar naquela casa, já que não é mais o proprietário. Alessandro responde que foi convidado pela mãe e pela ex-esposa. Alessandro pergunta como Bruno matou o juiz Juventino e sugere ligarem para Maia. Bruno admite que o juiz caiu, mas nega ter o empurrado e sequer viu o homem. Alessandro não acredita e Bruno ameaça processá-lo por fraude. Alessandro revida e diz que vai denunciá-lo por assassinato. Depois que Bruno vai embora, Raquel diz a Alessandro que fica feliz por ele ter voltado e Roberto pergunta o que ele vai fazer agora. Alessandro explica que Maria José vai o nomear procurador e o cederá algumas ações. Se Raquel votar nele, poderá voltar a ser o presidente da empresa e promete que o patrimônio deixado pelo pai não vai se perder. Vitória confessa que está feliz pela volta de Fernando e Alessandro, mas todo o resto a deixa muito deprimida. Bruno esbraveja no chalé. Felipa aconselha a Vitória e a anima. Kátia fala com Fernando ao telefone e também fica feliz com sua volta. Ele vai buscá-la amanhã. Depois, Kátia agradece ao tio-avô por tudo e ele sabe que aquele lugar não é para uma moça como ela. Raquel suspeita de que Maura esteja tendo um caso com Ulisses. Roberto tenta convencer Raquel a desistir de Ulisses e se darem uma nova chance no casamento para que o bebê cresça em um lar feliz. E conta que Maria José vai lhe dar um cargo na empresa. Furiosa, ela responde que não quer a criança e também não se importa com Roberto. Além disso, se Maura estiver de olho em Ulisses, vai se ver com ela. Roberto afirma que Maura não quer nada com Ulisses. Alessandro adormece nos braços de Maria José. No dia seguinte, Bruno vê Alessandro saindo de carro e pergunta a Ezequiel se ele dormiu no quarto dele com Maria José. Ezequiel responde que não sabe porque na casa há muitos aposentos para hóspedes. Bruno, furioso, exige que Ezequiel diga a verdade e Felipa chega com Fofo, que late para Bruno. Bruno ameaça matar o cachorro se ele não desaparecer da casa. Bruno fica furioso ao ver Fernando chegando para visitar Vitória e tenta expulsá-lo. Fernando desce do carro e Bruno o agride. Vitória grita. Ezequiel vem tentar acalmar Bruno e cai com um empurrão. Fernando reage e dá uma surra em Bruno, o deixando desmaiado no chão.